de clínica médica e tive que pedir demissão a seu pai. Então, o professor Azor me devolveu a carta de demissão várias vezes, porque achava uma loucura pedir demissão, mas eu, na época, precisava e a diferença de salário era muito grande em relação ao setor privado. E acabei ficando depois só como médico do CTI, que eu estou até hoje, né, há mais de 25 anos no CTI. A ideia hoje é falar sobre ventilação prona, aproveitando que vocês já tiveram alguma conversa sobre insuficiência respiratória, sobre ventilação mecânica, sobre trabalho na ventilação mecânica. A gente está lá com a questão do CTI Covid e semi-intensiva Covid, e a insuficiência respiratória é uma catástrofe da Covid. A insuficiência renal vem logo a seguir, mas é uma catástrofe. Eu, na verdade, vou falar no final de Covid, um pouquinho, mas a ideia era passar a ventilação prona, o conceito de ventilação prona e por que isso ajuda os pacientes e provavelmente ajuda muito nos pacientes com Covid também. Então, passar alguns conceitos iniciais. Então, aí já está, só para ver como fica o paciente em ventilação prona, o paciente mecanicamente ventilado, de modo invasivo. Esses doentes ficam em decúbito ventral. Não é fácil botar nessa posição, porque esses pacientes estão em um estado muito grave. Então, tem intubação, tem ventilador mecânico, tem veia profunda, tem linha arterial, muitas vezes tem diálise, e virar ele para essa posição não é simples. Não é simples, requer uma equipe, pelo menos 5 pessoas juntas. A gente tem aprimorado técnicas de virar, e países desenvolvidos e alguns hospitais ricos têm camas que facilitam e colchões que facilitam a pronação, mas não é uma coisa simples e tem complicações, como a gente vai ver. Tem muito benefício. A gente vai seguir aqui só para ter ideia de como isso funciona. Para isso, um conceito rápido de como ocorre a troca gasosa. Então, troca gasosa é difusão simples. Um compartimento que tem maior pressão de um determinado gás, passa esse gás para o compartimento que tem menor pressão. Então, o sangue chega pela artéria pulmonar rico em CO2 e pobre em oxigênio. O alvéolo está cheio de oxigênio e pobre em CO2. Então, a gente tem aqui uma média aí de uma PO2, uma pressão alveolar de oxigênio em torno de 105 no alvéolo, lá em cima, na via aérea superior, 160, uma PCO2 baixa, em torno de 0,3. Como a PCO2 no sangue está alta, ela passa e entra em equilíbrio com o alvéolo, a hematose se dá ali, né, alvéolo capilar, e o PO2 passa, o O2 passa para o sangue, nesse sangue arterial, ainda da arteríola e capilar pulmonar, e o PCO2 sai do sangue para o alvéolo, por diferença de pressão, difusão simples. E segue já pela veia pulmonar, entrando no átrio esquerdo, rico em O2 e equilibrado em PCO2. Só para a gente lembrar que tem essa parte. E tem outra troca gasosa que é no tecido, que é a respiração celular propriamente dita. Só para a gente lembrar a fisiologia e entender parte do funcionamento da prona, a gente tem uma diferença de ventilação-perfusão. Isso foi descrito muito bem por West, há muito tempo atrás, isso até hoje é chamado assim, as zonas de West. Isso cai em prova de CTI, prova de residência. A gente tem as zonas 1, 2 e 3 de West, que teriam variáveis de perfusão e de ventilação. A gente tem maior fluxo sanguíneo, diferença de fluxo sanguíneo de ventilação alveolar em diferentes regiões, chamada zona 1, 2 e 3, entendendo que na zona 1, que é o ápice pulmonar, em posição ortostática, eu tenho menor fluxo sanguíneo e maior ventilação alveolar. Na zona 2, eu teria um equilíbrio ventilação-perfusão, e aí entender o que a gente fala muito de relação V-Q, a perfusão, e o V, a ventilação alveolar. E na base pulmonar, eu tenho mais sangue, os vasos são mais calibrosos e mais perfundidos, e menos ventilados, os alvéolos. Isso dá por vários motivos. Um deles é a gravidade. Esse estudo foi em posição ortostática. Gravidade tem a força do diafragma puxando, aumentando a pressão
transpulmonar e a pressão pleural nessa região. Esse pulmão aqui, essa área do pulmão da zona 1, ela, na verdade, já é mais insuflada primariamente. O alvéolo da zona 1, ele está mais distendido primariamente. Então, a ventilação é a troca de ar, entrada e saída de volume de ar. Então, esse alvéolo da zona 1, ele já tem uma distensão maior. Então, entra e sai menos ar dele. Na zona 2 e zona 3, a variação de quantidade de ar com a inspiração e a expiração é maior. Então, na verdade, essa área é menos perfundida e mais ventilada, mas a ventilação é outro conceito, que é troca, volume de ar que entra e sai, aqui não é tão grande. Mas vamos seguir aqui. Então, a gente entendeu que a perfusão nos ápices, devido a vários fatores, especialmente a gravidade, os alvéolos estão mais expandidos e comparativamente menos perfundidos, enquanto na base eu tenho os alvéolos mais comprimidos por conta do peso de todo o pulmão, a força diafragmática, a compressão dos órgãos abdominais nas bases pulmonares. Isso em posição ortostática. Se a gente comparar isso com uma posição lateral, a mesma coisa acontece. Então, quando eu estou em decúbito lateral, ou em decúbito ventral, decúbito dorsal, a posição, o pulmão que está pendente, em inglês fica um dependent lung, e a tradução em português muita gente usa como pulmão dependente. Pessoalmente eu acho ruim esse dependente. Eu acho que é pendente mesmo, ele está pendente, ele está pendurado, ele está para baixo. Então, o pulmão que está para baixo, por exemplo, nessa foto aqui tem um decúbito lateral. O pulmão que está para baixo, ele está melhor perfundido do que o de cima, por efeito gravitacional. A gente vai ver que tem várias coisas. A pressão pleural, pela posição do diafragma, muda muito. A pressão transpulmonar, que é a diferença entre a pressão alveolar e a pressão pleural, vai variar com a posição do corpo no espaço. Então, numa posição ortostática, as partes posteriores... Deixa eu só achar aqui um outro slide. Ele está aqui em algum lugar. Está aqui. Carlinhos, volta para a projeção em tela cheia. Alguma coisa aconteceu, bom, acho que você esbarrou. Isso aí, tá bom. Voltou, né? Voltou. Então, nessa aqui, eu estava falando que numa posição ortostática, o alvéolo dos ápices pulmonares já são mais distendidos. Então, a troca gasosa aqui é um pouco menor, mas ele está mais estendido. E isso comprime parcialmente o vaso que passa por ali. Então, a relação ventilação-perfusão está diminuída. E está mais ventilado e menos perfundido. É aquele conceito da zona 2, zona 1 mais perfundida e menos ventilada, na zona 2 tem um equilíbrio, na zona 3 o vaso esmagaria o alvéolo, seria mais ou menos isso. Nessa região, quando eu mudo de posição, seja de lado, seja em decúbito dorsal ou ventral, a área que está para cima, em relação ao solo, está mais ventilada e menos perfundida. Isso por uma variação de pressão pleural e transpulmonar. A gente chega lá. Deixa eu mudar aqui. Passei para esse aqui, então. A força, a posição do diafragma, como ele vai muito lá para trás, existe uma área muito maior e uma pressão pleural muito mais negativa nessa região posterior do pulmão, na posição ortostática. Isso também acontece quando o paciente está deitado. Só que quando o paciente está deitado, todos os órgãos abdominais também comprimem esse diafragma. E a gente vai ver que isso tudo tem importância na mudança de posição para o decúbito ventral e, fisiologicamente, o que altera e por que a melhora. Vamos voltar aqui. Só para voltar a outros conceitos fisiológicos. Então, se eu tenho uma área que é bem ventilada e bem perfundida, eu tenho uma relação ventilação-perfusão equilibrada, esse é o ideal. Eu tenho um outro conceito, que é uma área que não está ventilada,
mas está perfundida. E área que não está perfundida, mas está ventilada. Então, tudo isso acontece, por exemplo, na SARA acontece, isso acontece na COVID, acontece em várias outras doenças, conforme a gravidade. Então, quando eu tenho desequilíbrio entre perfusão e ventilação, eu tenho dois efeitos. Então, aqui seria o normal, está ventilado, está perfundido, ótimo. Uma relação V aqui de 1, bem equilibrado. Se eu tenho áreas ventiladas e não perfundidas, eu tenho aumento do espaço morto, como se a traqueia tivesse alongada, eu tenho um circuito ventilatório longo, eu tenho o espaço morto aumentado. E se eu tenho uma área que é perfundida, mas não é ventilada, eu tenho efeito shunt. O sangue passa como se estivesse passando do lado direito do coração para o lado esquerdo, sem fazer troca gasosa. Então, efeito shunt ou efeito de aumento de espaço morto. Outro conceito importante. Então, só para a gente lembrar aqui, a pressão pleural é que faz, quando o paciente tem ventilação espontânea, o diafragma é o principal responsável pela inspiração e pela ventilação como um todo. Então, a diferença entre a pressão pleural e a pressão na via aérea, principal, no brônquio, traqueia, é que faz a ventilação. Muito diferente do paciente de ventilação mecânica, especialmente aquele que está curarizado, está sob o uso de bloqueio neuromuscular, que a gente perde o efeito diafragma e aí a gente precisa de mais pressão para ventilar ele. Mas, só para entender, antes da inspiração, até equilibrar, as pressões estão equilibradas. Na inspiração, especialmente pelo uso de diafragma, a pressão diafragmática faz a pressão pleural ficar bem negativa, isso faz com que o ar entre. E na expiração, a gente equilibra novamente e é tudo só dependendo da elasticidade do pulmão. Lembrar, a posição supina, posição decúbito dorsal tradicional, e a posição prona, decúbito ventral. Existem algumas variações em Trendelenburg reverso, mas é basicamente isso que a gente precisa entender. Só uma foto de um paciente grave em ventilação mecânica, em posição prona, dá para entender que é grave, ventilador, olha a quantidade de bomba infusora, inúmeras drogas, inúmeros medicamentos sendo infundidos. Essa nem é a posição mais comum que a gente põe em paciente em prona, a posição mais comum a gente chama de posição de nadador, um braço para cima, um braço para o lado, uma perna dobrada, a outra esticada, e a gente vai alternando essa posição de rosto de um lado para o outro, e a posição de braço para frente e para baixo, e de perna lateralizada, a cada 2 horas. Na verdade, o benefício da ventilação prona foi descrito em 74, em 76 saiu mais artigo, 77 também, então isso já estava bem provado, só que com um número pequeno de pacientes, 6 pacientes, 4 pacientes, aqui são 6, aqui são 4, e ninguém entendia muito por quê, tinha algumas teorias, e isso foi ganhando força depois em pacientes em diversas situações clínicas, anestesiados, pacientes com diversas doenças com gravidades variáveis. Mas o que muda na ventilação prona? A mudança da insuflação pulmonar, a redistribuição da ventilação e da perfusão. Então, isso aqui é o principal mecanismo da melhora do paciente, da oxigenação do paciente na ventilação prona. Posição supina tem alguns complicadores. A gente hiperinsufla os alvéolos ventrais e os dorsais ficam esmagados pelo peso. Peso do coração, força do diafragma, força dos órgãos abdominais. Se o paciente for obeso, mais ainda, ele tem a caixa torácica mais comprimida e o abdômen maior pressão intraabdominal, e aumenta a incompatibilidade de ventilação-perfusão justamente por isso. Então, eu vi até uma descrição de que na evolução do homem de macaco para posição ereta, que a ventilação era melhor antes do que agora, que a gente tem, que somos homens erectos, né? Depois de virar homem erectus. Justamente por essa posição ventral ser melhor, a perfusão ser melhor. Bem, na posição prona, tem uma ventilação mais homogênea,
e o fluxo sanguíneo é redistribuído. Então, melhora a relação ventilação-perfusão. Essa diferença de pressão transpulmonar ventral dorsal se equilibra. Lembrar que o diafragma vai lá atrás, mais na região dorsal, e a pressão ali é muito grande. Menor compressão pulmonar, então esse efeito shunt melhora. Tem vários estudos mostrando isso. Você equilibra a aeração. Então, aquela posição que estava pendente na região dorsal, que era bem perfundida, mas os alvéolos estavam achatados e atendendo à telectasia, quando você vira em decúbito ventral, o coração já sai de cima do pulmão, já ajuda bem. Aqueles alvéolos que são melhor perfundidos, anatomicamente, eles ganham mais aeração. Então, antes havia um desequilíbrio, porque havia muita perfusão e pouca ventilação. Com o aumento da ventilação, há um equilíbrio da ventilação-perfusão e melhora da troca gasosa. Outras coisas que acontecem na ventilação prona é o recrutamento de segmentos pulmonares posteriores, que explica isso, né? Melhora a ventilação, desfaz a telectasia e melhora a mobilização de secreção. O paciente que estava com aqueles alvéolos, aquela via aérea menor, aqueles bronquíolos fechados, abre essa via aérea e a gente consegue eliminar a secreção. Então, tem vários mecanismos e outras postulações também para essa melhora da posição prona. Tem revisão, esse trabalho de 2013 foi o trabalho que marcou em SARA, síndrome de angústia respiratória aguda grave no adulto, né? A grande melhoria, porque tinham vários trabalhos tentando mostrar que a posição prona era boa, mas nenhum mostrava de verdade o benefício. Esse também não mostrou claramente isso como resultado principal, mas mostrou como desfecho secundário. Mas só mostrou como desfecho secundário naqueles pacientes que ficaram pelo menos 16 horas pronados. Quando a gente pronava por 2 horas, 3 horas, 4 horas, a gente tinha efeito deletério de perder acesso venoso, obstruir tubo, extubação acidental, e não tinha muito benefício. Mas quando esse trabalho de 2013 foi um marco e foi usado depois no ARDS-NET como recomendação, e os pacientes prolongadamente em ventilação prona tiveram uma melhora significativa na troca gasosa, na relação PO2-FO2, e diminuiu a mortalidade em 28 dias, significativamente, de 16 nos pronados por 16 horas para 38 no grupo em supina. Então, a partir daí, houve recomendação nos pacientes com SARA grave de pronação. E só uma foto mostrando que a parte do paciente em posição supina, as partes posteriores, né, do pulmão, sob efeito gravitacional, esmagamento do coração, eles já são naturalmente mais perfundidos, mas não tão ventilados. Quando eu inverto para a posição prona, óbvio que a parte anterior sofre, mas a parte posterior, que é mais importante pela posição do diafragma e por ter melhor perfusão, ela, quando se torna mais aerada, há um equilíbrio tão grande, uma melhora tão grande da relação ventilação-perfusão, que há melhora da oxigenação. Então, a gente tira pacientes com uma relação PO2, FO2 de 70, 60 para 140, 200 e pouco, 250, só por pronar. E em muitos pacientes a gente nem precisa fazer esse método de novo. Às vezes uma pronação, um dia de pronação, o paciente melhora e a partir daí você não precisa pronar mais. Alguns doentes precisam ser pronados, às vezes todo dia por vários dias. Para a pronação, esse doente está sedado, muito bem sedado, e está obrigatoriamente curarizado. Não tem como ele ventilar adequadamente, nós temos que controlar a ventilação desse paciente. A Cochrane fez uma revisão
uma meta-análise de todos os estudos de 1950 até 2015. E eles publicaram em 2018, mas foi revisado até 2015, tentando mostrar benefício da posição prona. E aí todos tinham ventilação invasiva e insuficiência respiratória hipoxêmica. E queriam saber especialmente se diminuiu a mortalidade. Isso tinha complicação e benefício a longo prazo. Então, eles pegaram, num total, revisão de estudos, mais de 2.000 pacientes em 10 publicações. Não dava, a gente sabe que o ideal é um estudo duplo cego, randomizado duplo cego, mas é impossível ser duplo cego se o médico está vendo que o paciente está de barriga para cima, barriga para baixo, né? Então, é só um cego nesse caso. Em todos os estudos não podiam ser duplo cego, apesar de terem sido randomizados. Nessa revisão só foram usados estudos randomizados. A mortalidade a curto e longo prazo tinha uma tendência a favor da posição prona, mas não tinha significância estatística. O risco relativo tendia a ser favorável, mas a evidência era baixa e não tinha significado estatístico. Mas quando você analisava o subgrupo, tinham 3 subgrupos favoráveis à posição prona, que se beneficiavam mesmo, melhoravam a mortalidade, tinham benefício em relação às complicações. Seriam os pacientes recrutados precocemente. A gente, na verdade, tenta não esperar 48 horas, como na conclusão do Cochrane. A gente, assim que o paciente tem uma gravidade maior, uma hipoxemia maior, a gente indica a ventilação prona, uma mudança de posição. Aqueles pronados por mais de 16 horas, pelo menos 16 horas por dia, e os que chegaram com maior gravidade de hipoxemia no estudo do ensaio. Então, a precocidade da pronação e a duração da pronação parece ter muita importância no resultado. A evidência é moderada, não tem nenhum estudo perfeito, mas a tendência é essa e foi reprodutível em outros estudos. Qual o problema disso? Úlceras por pressão aumentam, né? Aumenta bem. Aqui, especialmente, por exemplo, a gente no Gafre não tem coxinha adequado para isso, a gente usa uns coxinhos até feitos com espuma e coberto por napa. Às vezes a gente tem que usar lençol dobrado para fazer esse coxinho, diminuir as áreas de pressão, mas mesmo assim os doentes sofrem feridas. Às vezes na primeira pronação, em 16 horas, já sofre lesão de pele. Porque esse doente está muito grave. Na maioria das vezes ele está perfundindo mal a pele também, está com vasoamina, não é só o pulmão que está doente, né? A obstrução do tubo também é muito alta, então é uma manobra arriscada e precisa de muita atenção, mas incrivelmente o número de arritmias diminui, bem significativamente. Parece haver um efeito protetor da posição prona sobre o sistema cardiovascular. Problema. A gente já tem o problema das úlceras de pressões nos pacientes em decúbito dorsal, na variação de decúbito também, e na posição prona, são esses os pontos que a gente protege, né? Normalmente a gente põe um coxim circular, o ideal é que ele seja de silicone, tem um muito próprio para isso, no rosto, aqui junto aos ombros, no quadril, joelho e pé. Pé aqui na perna, né? Para afastar do paciente essas áreas de contato e diminuir complicação. Nós vimos que, então está muito bem estabelecido que a ventilação prona melhora os pacientes muito graves com SARA, ventilação mecânica invasiva. Está definido. Só que já tem vários estudos com ventilação prona nos pacientes não invadidos. Então, a gente tem estudo, pequenos grupos, 4 pacientes em VNI em prona, mostrando resposta significativa. Esse aqui em 2003, 2 pacientes VNI em ventilação prona em 2009, outros aqui nos pacientes que eram submetidos a transplante pulmonar após o procedimento. Eles melhoravam quando ficavam em ventilação prona, tinham menos síndrome pós-transplante
quando ventilavam em posição prona. A gente teve um outro trabalho, que foi de 2015, pessoal da Itália, mostrando uma resposta muito boa nos pacientes em ventilação espontânea com insuficiência respiratória hipoxêmica. É um estudo retrospectivo, mas com boa evidência. Então, a partir daí, só para a gente mostrar aqui, esse estudo aqui, tá? Esse estudo do Scaraville, ele mostrando que em todos aqui, pré-prona, na pronação e pós-prona, a PF, a relação PO2-FO2, era melhor em todos os procedimentos. Fosse VNI, fosse mantendo sempre a mesma característica de PIP e volume corrente. Então, eles melhoravam durante a pronação. Isso VNI, máscara reservatório e catéter nasal de oxigênio. Então, o que variava era isso, o procedimento. Um era catéter nasal, máscara reservatório, o outro era VNI. Mas todos melhoraram na posição prona, em ventilação independente não invasiva. A partir daí, surgiram muitos questionamentos sobre a utilização na pandemia, se a gente não podia usar a pronação consciente nesses pacientes, já que a hipoxemia é o fato mais marcante da insuficiência respiratória da Covid-19. E é interessante, que a gente chama, inclusive, de hipoxêmico feliz, né? Os pacientes, muitas vezes, estão gravemente hipoxêmicos e não estão dispneicos. Eles têm uma respiração, uma frequência respiratória discretamente aumentada, 20, 22, mas não tem a sensação de desconforto ventilatório. Se você pegar uma tabela de avaliação de dispneia, existem várias, tabela visual analógica, tabela de escala de Borg, eles referem pouca dispneia para o nível de hipoxemia que apresenta. Isso é interessante. E então surgiram vários trabalhos e publicações logo no início da pandemia, conforme as pessoas iam progredindo nos trabalhos, iam publicando, as publicações estão muito aceleradas, né? Então, mesmo sem aquela revisão de banca do editor, eles já publicam, porque a gente tem que ter alguma coisa que melhore essa doença. Então, agora, acabou de ser publicado aqui um editorial da JAMA comentando sobre a ventilação prona na Covid e vários trabalhos que estão sendo publicados em paralelo, vários autores se manifestaram como cartas, todos mostrando melhora. Só para dar exemplo de que existem vários trabalhos em andamento, já propostos e aprovados, em relação à autopronação na Covid-19. Só para ter ideia, alguns exemplos de imagens de tomografias da Covid. É muito variável o quadro. Então, como a SARA é dinâmica, e em determinado momento há benefício de um determinado tipo de ventilação, e no momento seguinte, dias depois, às vezes até horas, aquele padrão já não vale, aquele protocolo já não ajuda, na Covid isso é muito marcante. O Dr. Júlio Tolentino tem feito ultrassom, e a gente tem acompanhado isso de perto, é muito marcante a gente ver uma área completamente normal de pulmão, anda alguns centímetros para o lado, e uma área muito doente de pulmão. Anda mais um pouquinho e outra área completamente saudável. Diferente das pneumonias que costumamos ver, né? Que afetam o segmento ou lobos pulmonares, ou o pulmão inteiro hepatizado. Mas há uma doença muito heterogênea, muito periférica, muito heterogênea. E a gente fica questionando o benefício disso, da variação da Covid. Eu vou mostrar para vocês só um videozinho de pronação que o pessoal da fisioterapia fez. Eu vou só pegar aqui, acho que vou ter que tirar daqui. Eu vou tirar daqui e vou abrir aqui, só um segundinho. Aqui. Vocês estão vendo? Não, Carlos. Não tá? Ele está em janela diferente?
Faz o mesmo procedimento. Então, faz o mesmo procedimento. Você minimiza a sua apresentação. Tá. Entra em apresentar novamente. Talvez você tenha que fechar. Tá. Talvez você tenha que fechar essa. Tá, vou fechar porque essa ele aqui, consta então. ainda que você apresenta. Então, aí você resgata. Eu venho aqui. Uma janela, ela vai pular para você. Apresentar agora, tá bom. E aí eu escolho o que eu quero. Agora eu tenho que escolher ela de novo, tenho que achar de novo aqui. Não, é o apresentar agora, ver se está na janela. Isso, já resolveu. Tá indo? Não, por enquanto a gente está vendo só os seus arquivos. Tem que clicar nele, né? Ah, é? É. Ele tinha que estar aberto. Não, é que ele tinha que estar aberto. Ele tem que estar então disponível para ele pular na tela, tá? Tá. Então deixa eu voltar aqui. Vou voltar aqui. Deixa eu pegar aqui de novo. Desculpe aí, gente. Não, tá tranquilo. Só clica nele e deixa ele aberto. Vou pausar. Isso, vou pausar aqui. Agora reduz aí seu computador. Isso, agora deixa eu pegar aqui de novo o meu. Você está apresentando. Parar a apresentação. Espera aí, vou parar e vou botar de novo. Apresentar uma janela e vou tentar achar ele aqui. Tá aqui. Então, se ele já estiver aberto... Tá, apareceu? Agora sim, tá? Agora está rodando ainda. Tá. Esse é um voluntário, tá? É um fisioterapeuta voluntário. Não está entubado, só para você ver o... Eu vou voltar aqui e vou abrir um outro vídeo, bem rapidinho.
Sumiu. Eu vou conseguir. Tem que abrir de novo no seu PowerPoint, para você voltar. Isso. Deixa eu pausar. Minimizei. Volto para cá. Cancelei, apresentar. Uma tela, cadê meu negocinho? Cadê meu vídeo? Tá aqui. Não, não tá. Aí não tá aberto. Ele tá aberto, gente. Tá? Você botou? Tá apresentar agora, botar uma janela. Mas não apareceu ele. E ver se pula. Você fez direitinho na outra vez? Eu fiz e agora não tá indo. Ele tá aberto aqui e não tá indo. O vídeo já tá aberto, tá rolando. Não, mas aí não é vídeo mais que você quer, né? Não, o outro vídeo era de espronar. Mas de espronar é assim, vou deixar sem a de espronação. Entendi, achei que você estava querendo voltar para a apresentação. Eu vou parar de espronação. Na verdade, a gente tem só que voltar para o PowerPoint se você tiver ainda coisa para apresentar. Não, eu parei o PowerPoint ali, eu não botei ali no PowerPoint o que a gente está fazendo. Na verdade, podia ter posto, né, para valorizar o que a gente está fazendo. Ontem, conversando com o Júlio, a nossa ideia inicial era tentar mostrar a correlação entre variação de decúbito e se haveria ou não melhora da oxigenação na COVID com variação, não seria só pronação, seria variação. E só que chegamos à conclusão que a gente vai avaliar isso, mas vai encaminhar um estudo só com a pronação e a correlação com a imagem tomográfica e de ultrassom. Porque, assim, a gente mostra que a pronação melhora, e tem várias teorias em relação à alteração fisiológica e fisiopatológica que explicam isso, mas não há correlação entre imagem. A gente supõe que quando tem mais doença na face posterior dos pulmões, a pronação melhoraria a oxigenação justamente por expandir essas áreas, que estão com uma relação ventilação-perfusão alteradas. Mas não tem nem essa comprovação. Então, a gente aproveitar que esses doentes todos tomografam, quase todos tomografam, o Júlio está fazendo ultrassom em quase todos eles, e é tentar relacionar se há melhora da oxigenação e se há relação ou não com achados anatômicos na tomografia e no ultrassom. Esse é o que a gente vai fazer. Mas vale um comentário aqui, que nós vimos na prática que alguns pacientes até pioram com a pronação. Alguns pacientes, como é um número pequeno, ainda não tem avaliação estatística de nada, a gente não pode dizer que isso é uma regra ou que isso tem significado. Mas, marcadamente, alguns doentes pioraram muito na ventilação prona, espontânea, com COVID. E eu imagino que tenha relação com a tomografia. O que a gente tem feito é essa avaliação da variação, anotando frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oxigênio e pressão arterial, sem ver a tomografia e o ultrassom. O Júlio também faz o ultrassom sem saber a tomografia, né, para não ter nenhum viés de quem está observando. Então, só para a gente... Ontem, a gente estava, eu e o Júlio, com um paciente que melhorava muito o decúbito lateral direito, e depois eu fui ver a imagem, ele tinha muita doença à esquerda, e tinha na ultrassom consolidação à esquerda. Então, provavelmente, quando você botou esse pulmão esquerdo para cima, você expandiu melhor essas áreas e equilibrou a ventilação-perfusão dessa área. É o mecanismo provável, mas a gente teve que primeiro ver se isso realmente ocorre para tentar postular uma hipótese fisiológica para isso. Eu não ia estender, a ideia não era essa, só para dizer, ter uma noção da ventilação prona e dos benefícios, mostrar que isso está acontecendo na ventilação espontânea, na COVID, muito, já havia esse relato em outras doenças. Muitos hospitais, a maioria dos hospitais no Rio de Janeiro, pelo menos os hospitais privados, estão fazendo isso. A questão é quem está documentando ou não documentando isso. A nossa ideia é tentar documentar
isso e tentar apresentar pelo menos um estudo pequeno. A informação que a gente teve ontem da Secretaria de Saúde é que os casos estão diminuindo. Tomara que seja verdade, tomara que não tenha um segundo pico e tomara que não liberem, em geral, as medidas de distanciamento para que a gente não tenha uma piora disso, né? Então, não sei o quanto a gente vai ter de tempo para coletar dados, mas a ideia é boa, é legal. E a gente vê isso, todo mundo está participando lá do CTI Covid, da Enfermaria Covid, e tem visto o quanto a mudança de posição é importante para o doente. Então, alguns doentes se beneficiam da posição prona, outros de um decúbito lateral específico. Isso serve para que eles comam nessa posição. Às vezes, decúbito lateral direito, ele põe o prato ali e come naquela posição de lado. E dorme em posição prona. E parece ter evitado intubação, mas é muito pouco, não tem valor ainda. Então, se vocês quiserem discutir, perguntar, se eu puder esclarecer, estou à disposição. Carlos, achei extremamente elucidativo. Nossa, é bom, porque a gente, como eu já estava te falando antes da sua aula começar, a nossa experiência é com um pequenininho, né, com um recém-nascido, e o decúbito ventral, ele era bem positivo. Achei também interessante, bom, você teve de forma pausada, né, colocando a explicação lá no início sobre a fisiologia, como que se dá a ventilação e a perfusão nas áreas anatômicas, né, pulmonares, explicando a sua interferência do diafragma, a questão do decúbito. Então, para mim, foi tudo muito bom, tá? O que eu quero